Fala pessoal, tudo bem por aí? Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Contam. Vamos conversar um pouquinho sobre carreira hoje e com alguém que fala muito sobre a liderança dentro de áreas bem complexas e que mudou bastante o perfil de quem vê do outro lado. A gente vai descobrir se mudou dentro de casa também. A gente está hoje com o marido da Vanessa, que já conheci. Vanessa, já vou deixar aqui um convite para você, tá? Soube um pouquinho da sua história, você pode vir aqui contar, porque eu adorei. Ele é pai do Breno, de 15 anos, que é um jogador de vôlei, uma geração aí, ó, saudável, isso mesmo. Breno, te incentivo. E ele também tem o Max, o pet, destruidor, bagunceiro. Ele tem 25 anos de carreira, dentro de posições de altas cadeiras e dentro de marketing e vendas. Tem uma visão bem diferente de como é que funciona no 360 disso. E a gente hoje está com o Fábio Ribeiro. Seja super bem-vindo. Imagina, obrigado, Daiane, pelo convite. Vamos trocar papo, trocar ideia e vamos fluir o negócio. 25 anos de carreira, Fábio, mas agora a gente costuma dizer aqui que para esquentar os tamborins, a gente precisa entender como é que foi a trajetória até aqui. Como que foi chegar até aqui? Por que marketing? Aonde nasceu? Como é que é lá os primórdios disso? Na verdade, eu comecei minha carreira dando aula e nunca estando pronto. Né? A minha carreira toda ela foi pautada em... Precisa disso. Fábio, vai? Vou. E assim foi. Dando aula, comecei numa sala de informática, TI, 95. Nossa, seu primeiro Windows emprego... 95, exato, travava, aquela coisa toda. E um belo dia eu tô na sala de aula, o cara falou assim, Fábio, o professor não vai vir. Você dá a próxima aula? Você é o cara que tá mais interessado, que eu vejo, não sei o quê. Eu nunca tinha pisado na frente. Falei, dou. E assim começou a minha carreira ali, onde eu me deparei com umas 40 pessoas, todas elas mais velhas do que eu tinha 15 anos. Caraca! E ali começou a minha carreira. Dali eu fui para uma Bosch da vida, também fui para uma área de TI, eu virei coordenador para liderar 7 pessoas de TI. Técnicas. E aí? Estava pronto? Não. Fui. E dentro da própria Bosch, passei um tempo na relação muito interna, porque eu dava suporte, me chamaram para a área de vendas. Sabia alguma coisa de vendas? Não. Fui. E você migrou de uma carreira bem técnica, né? Mas você se formou nisso também? Eu me formei futuramente em marketing e comunicação, porque eu gostava dessa área, mas eu ainda atuava em vendas. E de Bosch, de vendas, eu fui para a LG, da LG voltei para Bosch, de Bosch, Panasonic, vendas, tudo em vendas. E logo em seguida alguém me chama e fala assim, Fábio, a área de trade marketing tá péssima, eu preciso de um cara lá. E você me parece que é o cara mais envolvido nessa área mesmo, não sendo área de vendas. Topa? Topo. Saí da área de vendas com 7 pessoas e fui para uma área de trade com 390 pessoas. Uau, para quem não sabe, trade, gente, tem uma gama enorme de gente, de todos os tipos de pessoas. Todas as gerações. Todas as gerações. Normalmente cobre o território nacional. Não está sentado ali na sua frente para você fazer a liderança, a gestão, não, espalhado o Brasil todo. E eu assumi essa posição, falei, vou. E aí foi onde eu comecei a buscar um pouco mais de informação sobre desenvolvimento humano, controle emocional, me conhecer primeiro como profissional e como líder, para saber o que eu posso entregar e trazer essa pessoa para dentro do negócio. Era um projeto teste de 1 ano. Esse projeto teste passou 15 anos. Você ficou 15 anos. Exato, 14 e pouquinho dentro da Panasonic. E no meio disso também eu assumi a área de comunicação e marketing, isso acumulando as duas funções. E depois, quando entrou a pandemia, precisava de uma área de e-commerce. Não existia e-commerce na Panasonic. Uau. E eu criei do zero, junto com a equipe, obviamente, uma área de e-commerce que saiu do zero para 100 milhões ano. Uau! E convenceu o japonês que ele deixaria de entregar um boleto de 10 milhões para um cliente para entregar um boleto de R$1.200 para 100 mil clientes. Isso foi um desafio assim enorme. Então é japonês, né? Porque você passou por diversas culturas também, né? Foi alemã, passei um pouco pela MAB também, que a MAB comprou a Bosch. Então, alemã, mexicana, coreana e japonesa. Quais são as maiores diferenças de todas essas culturas? Todas. São todas completamente diferentes, mas
A gente pensando, o alemão, na minha opinião, pelo menos que eu vi, ele demora para confiar, mas quando ele confia, ele vai. Então eu acho que ele sempre vai no meio termo entre o rápido e o devagar. E quando ele acerta essa mão, ele vai. Tecnologia fantástica, confiança, durabilidade, ele preza isso. O coreano, eu acho que ele vai muito buscar tecnologia rápido e vai. Execução, né? Execução e vai e volta, deu errado, volta, conserta e vai, né? O mexicano, eu acho que ele tem um pouco disso, mas ele não... Estrategicamente, eu acho que falta um pouco. E não que a MAB faltava, e não que o mexicano, mas eu acho que as pessoas circulam um pouco disso, né? Sim. Bebe um pouco dessa fonte. Também latino, a gente sabe que, né, disciplina não é das nossas qualidades. Forte, Não é um né, forte. do latino em si, não do mexicano. Sim. E aí, japonês. Foi um aprendizado de vida, na minha opinião. Eu fui algumas vezes para o Japão. Nossa, que Fui fantástico. 8 vezes, 7 vezes para o Japão. Isso 100% a trabalho. E lá eu aprendi um pouco a respeitar o ser humano. A respeitar o ser humano dentro do espaço dele e convergir com as diferenças, sabe? É o tipo, você tá meia-noite na rua, o farol tá fechado, não tem um carro passando e você tem que atravessar a rua. Eles esperam o farol abrir. Não tem discussão. É cultura. É engraçado que pra eles a gente fala assim, não, atravessa. Atravessa. Ele fala, por quê, né? Imagina. Por que eu vou atravessar, né? Tá fechado. Num shopping, se você chegar cedo, você vai ver que todas as vagas próximas da entrada estão vagas. E as vagas mais distantes da entrada estão todas ocupadas. Por que eu não posso parar aqui? Não, porque a gente sempre para longe para que as pessoas que chegam atrasadas tenham a liberdade de chegar mais rápido, porque elas, por algum motivo, se atrasaram. Então, se você chegou cedo, você para mais distante, porque você libera espaço para que as pessoas fiquem mais próximas da porta. É um pensamento diferente, né? Porque Pelo ser humano. pelo ser humano, que ele fala, puxa vida, se alguém acontecer alguma coisa, eu vou deixar um espaço para que ele tenha tempo hábil para reagir. É isso. Assim, é uma coisa quase que impensável na nossa cultura, assim. Não acho impossível, mas acho que a gente está um pouco longe. E lá também eu conheci uma cultura que eu implementei, inclusive dentro da própria Panasonic, que foi o Ikigai. Uhum. E isso funcionou super bem com a gestão de equipe. Que é o Ikigai, para quem não conhece, ele foi constituído na ilha de Okinawa, é das 7 Blue Zones que existe. Exatamente. E um dos conceitos, obviamente o Ikigai não é o único para se tornar o Blue Zone, mas um dos conceitos é uma espécie de uma mandala onde ele fala assim, cara, você faz bem feito. Né? Você faz o que ama primeiro. Então você faz o que ama, bom, faço. Você faz bem feito, e não dito por você, obviamente, muito pelaquilo que circula como amigo, sociedade, tal, etc. Isso contribui para a sociedade. Então, faz o que ama, faz bem feito, contribui para a sociedade. E te pagam para isso. Então, se você conseguir encontrar essa mandala que forma esse Ikigai, você está muito próximo de você fazer realmente o que você gosta e ter uma vida mais próspera. E sem isso estresse. é o propósito no final do dia. Esse é o propósito. E eu fui visitar o Okinawa. E fui ver como é que funcionava. E eu trouxe esse conceito para dentro da equipe de trade marketing com 390 pessoas. Que sensacional. Isso há quanto tempo, Fábio? Foi em 2012 eu assumi a área de trade marketing. Trade marketing. E aí eu fui fazer um diagnóstico da área, né? E eu não assumi, não foi à toa. Geralmente eu sempre entrei nas áreas para consertar alguma coisa. E eu adoro esse tipo de desafio. Então, só fui, né? E eu fui fazer um diagnóstico, então tinha uma equipe totalmente desmotivada, e era a terceira. Exclusiva, mas terceira, né? Normalmente é. Então, desmotivada, sem senso crítico de valorização, não tinha conhecimento técnico, turnover de 22% ao mês. Ao mês. Então, entrava e saía 60 pessoas, 70%. Num pico, quando a gente fala de Dia das Mães, Panasonic, né? Dia das Mães, Natal, agora a Black Friday... Não tinha pessoas. 22% assim, é mais de um ano, era raro uma pessoa com mais de um ano. Custo de demissão altíssimo, né? Porque você tinha entrada e saída, fora os intangíveis, né? Os intangíveis que você tem que dedicar tempo, on-board e tal. E aí eu puxei esse diagnóstico e falei, gente, para tudo. E aí, através de alguns workshops com conhecimento que eu tive
de conhecer pessoas, né, de estudar sobre pessoas, de estudar controle emocional, de ir um pouco mais da neurociência, utilizar desse conceito para aplicar junto com a equipe que estava desmantelada, isso deu muito certo. Puxei o Ikigai e apliquei. E aí eu comecei a provocar esses funcionários, esses colaboradores, para falar assim, cara, me fala qual é o seu propósito. Vamos descobrir o seu propósito junto. E tinha, a área de trade mind existia há muito tempo dentro da empresa, mas existia a cultura de ia para aqueles workshops fantásticos, etc. Hotel, se Que é um gastava dia, 1 milhão de 2 dias. reais. Vamos lá, pessoal! E existia a cultura de 70% do treinamento era técnico. E 30% era alguma coisa administrativo e só, obrigado por tudo, vamos voltar tudo bem. Eu praticamente eliminei o técnico e fui 100% para descobrir quem era o ser humano que estava trabalhando com a gente. Isso deu um resultado fantástico. Então, assim, a primeira coisa que a gente fez foi fazer um pré-work falando, cara, me responde esse questionário. Quem é a Daiane? Qual é a sua constituição de família? Qual que é o seu sonho? O que você busca? Em quanto tempo você quer estar onde? O que te incomoda na empresa, tal, etc. E eu li uma a uma e fui preparado para o workshop. E a gente preparou um workshop em cima de todos os anseios, em todas as dúvidas, em todos os problemas, as necessidades, que para mim é muito claro. A empresa ela tem que ser o meio para esse colaborador a chegar onde ele quer, e não o contrário. Porque se você tem isso muito forte como cultura dentro da empresa, cara, a empresa vai prosperar. É o que eu falo, foca no colaborador, que o resultado da empresa é uma consequência. Né? Eu costumo dizer muito como o propósito que dá lucro. Cara, se você tiver pessoas engajadas dentro da empresa, essa pessoa vai acordar cedo sem problema, ela vai dar mais dela sem problema nenhum, você não precisa falar para ela ficar mais tarde, para fazer, ela vai fazer porque ela está dentro do propósito dela, alinhado com os propósitos da empresa. E aí quando a gente fez isso e aplicou isso dentro dos workshops, dentro da empresa, isso foi um boom, assim. Isso tanto é que foi parar na concorrência. Porque era comum a concorrência pegar os nossos profissionais, por causa de R$ 100, ele trocava. Sim, de... trade é muito isso, né? Então, por exemplo, o cara era Panasonic, por R$ 100 a Samsung ia lá, pegava o cara só trocava o uniforme e atendia a mesma loja. E esse era o mercado. E a gente até começou... o técnico, né? Porque ele também tinha que estudar o concorrente. É até então mais fácil, né? Então ele já tinha mesmo, e atendia a mesma loja. Ele só mudava o uniforme. Então era frequente por causa desse turnover, né? Você gastava 1 milhão e pouco de demissão. Cara, é muito dinheiro. E aí a gente começou a entrar um pouco nessa gestão mais humanizada, essa gestão com propósito, e aplicando dentro de algumas microatividades, porque todo mundo fala assim, Fábio, tá bom, mas é só ir lá e fazer um workshop e pegar na mãozinha de todo mundo, abraçar uma árvore e resolve? Não. Isso, o workshop ele é o start e a manutenção, mas entre uma coisa e outra, você tem que dar esses starts. Então, assim, a gente fez inúmeras ações a ponto de, por exemplo, eu ligar para todos no dia do aniversário. Eu, como diretor, ligar para um promotor de vendas e ligar para entender, mas e aí, tudo bem? Como é que pô, feliz aniversário, tal, etc. Por quê? Para o cara se sentir pertencente. E para mim importava saber realmente como o cara estava. Sim, até porque você conseguiria coletar aquilo ali e melhorar, e trabalhar, e entender quem é a pessoa do outro lado. Exato. E entre as ações, todas as ações que a gente fazia, por exemplo, além de dar dinheiro, vamos gerar uma experiência com o cara. Eu também super acredito nisso. Não é eu acho que dinheiro é um negócio tão rápido. Então, por exemplo, a gente fazia várias campanhas. As campanhas de premiações, a gente chamava o Mais Que 10. É um plano de excelência onde o cara tinha 10 KPIs lá e ele vai pontuando, tal, etc. Que era o sistema de avaliação. Todo trimestre tinha um fechamento. E era uma viagem. Todo trimestre eu fazia uma viagem. Eu ia nessa viagem, nem que se fosse só para jantar com a galera, um por regional. E gerar essa experiência para ele de coisas, tipo, ir para um resort em Salvador, sabe? Aí para Gramado, e assim sucessivamente foi fazendo essas ações que o cara falou, opa, peraí, tem alguém me olhando. E neurologicamente, né, usando a neurociência, isso para mim faz muito sentido, eu também estudo muito sobre isso, porque você não fala assim, eu ganhei R$ 1.000. Você vai contar aquela história ao longo de uma vida. Né? Tipo, eu já tive no resort X e aquele dia eu comi X coisa e tava azedo. Aquilo ali marca a pessoa, positivo, né? E negativo, fica. Exato. Né? E aí, nesse período todo que a gente começou a fazer essas microações, a gente também começou, por exemplo,
a monitorar esse cara. E quando eu falo monitorar, positivamente. Logo que a gente implementou o conceito de trade e tal, eu tinha uma grande dificuldade de saber se o cara estava indo trabalhar. Porque lá atrás, eu tô falando há 15 anos atrás. 15 anos atrás não se tinha, no WhatsApp não tinha. Parece ser muito longe, né? Não tinha WhatsApp, né? E aí eu implementei um sistema de monitoramento e humor. Esse cara, todo dia, quando ele acordava, ele tinha que ver o roteiro dele, para onde ele ia. Só que antes ele ligava, ele acessava o aplicativo, antes de ele acessar o roteiro, ele tinha que colocar 10 status de humor. Na verdade, ele escolhia um, todos os dias. Então, triste, desmotivado, motivado, tal, etc. E aí todo mundo falou assim, Fábio, isso não vai funcionar. Por que o cara vai colocar que tá puto da vida? Eu falei, calma que vai. E foi. Então, quando eu chegava de manhã, dentro do escritório, eu tinha uma tela com um dash falando como é que estava o humor da equipe. De 100% da equipe. Eu olhava aquilo e falei, cara, tá certo, mas ainda não tá real. Seguinte, pega a lista de todos as pessoas, todos os colaboradores que colocaram 2 negativos, 2 humores negativos, por semana, fecha uma lista no mês, eu vou ligar para cada um deles. Que Aí o sensacional. cara falou assim, o cara da agência falou assim, Fábio, você é maluco, cara, você não vai conseguir dar conta. Eu falei, vou. Cara, meu tempo era esse, era cuidar das pessoas. E aí peguei o telefone e ligava, fulano, como é que tá? Fulano, como é que tá? E não pra provocar, ó, eu vi que você colocou aqui, o que que tá acontecendo, o que que a gente pode te ajudar, tal, Mas a etc. escutativa, você fazia o que hoje o mercado fala bonito. Pela bonita, escutativa. E foi aí, inclusive, que saiu uma das histórias que eu até contei e viralizou em algum momento, que foi uma pessoa que teve a filha com câncer. E eu descobri nessa ligação. Porque ela estava, naqueles 10 KPIs, ela estava lá em cima. E de repente começou a cair, presença atrasada, não entregava as demandas, tal, etc. E ela foi colocando, E não, normalmente numa empresa comum, nesse escopo de trabalho, ela simplesmente seria desligado, desligada. com certeza. E para mim é justamente o contrário. Peraí, o que aconteceu? Eu tenho o histórico dela. Ela ia assim, de repente começou a fazer assim. Não, tem alguma coisa errada. Peguei o telefone lá, fulana, tudo bem? Ah, tudo bem. Tal. Tá tudo bem mesmo? Eu tô vendo que você tá com uma performance baixa, tal. O que que a gente pode te ajudar? O que que tá acontecendo? Não, Fábio, sabe o que que é? Eu tenho minha filha, foi diagnosticada com câncer. Ali eu já tinha morrido E eu tenho... 99%. E aí, quando ela falou isso, eu falei, nossa. E aí, nessa hora, eu já comecei, eu falei assim, por que que isso não chegou para mim antes? Porque essa era a regra. Se tem um familiar doente, ou a pessoa tá doente, ou se aconteceu alguma coisa, para tudo, pega o telefone e me liga. Porque eu quero saber o que tá acontecendo com a pessoa. Para ajudar, não para criticar e Sim, etc. E aí, isso já me levantou né, uma luz amarela. Eu do próprio falei, líder. e aí eu peguei e falei assim pra ela, falei, mas me conta, como é que você tá lidando com isso? Como é que você tá? Ela falou, Fábio, eu não tô bem, né, é natural e eu tenho que levar ela dia sim, dia não para fazer os tratamentos. E eu tô chegando atrasada. Eu falei, mas você já falou com o seu líder? Ela falou, não. Eu falei, não? Você tá chegando atrasada? Ele falou, na verdade eu até tentei, mas ele não quis me escutar. Essa hora eu respirei fundo, falei assim, tá certo. Falei, fica tranquila, me dá 3 horas que a gente vai resolver tudo isso. Peguei o telefone, desliguei, peguei o telefone, liguei para todos os líderes, parei tudo. Falei, gente, qual é a parte do ser humano que vocês não entenderam? Porque a gente lida com o ser humano. Se esse cara não estiver bem, ele não vai trabalhar. E aí estamos falando de uma pessoa que tinha uma performance fantástica. E agora que ela sempre se doou, sempre precisou dela, estava lá. E agora que ela precisa da gente, a gente simplesmente vira as costas. Tirando o drama da história, a filha dela melhorou 100%, Graças a Deus. mas as contramedidas que a gente tomou. Mandei o supervisor embora, porque não quis ouvir a pessoa, e aí eu fui puxando as histórias, ele tinha mais coisas por trás disso. Tinha mais Nunca é um. Demos 30 dias para ela cuidar da filha, para realizar o tratamento sem descontar nada. Ajustamos o horário dela depois que ela voltou. Cara, ela tá lá até hoje. Feliz, contente e se doando 200%. Porque, Fábio, aquela equação que a gente hoje, que na minha opinião às vezes está muito banal, que é o ganha-ganha, né? O 50-50, é nessa hora que a gente entende como funciona. Porque uma vez que você abre a porta, né?
da companhia e você entende esse outro lado e você ajuda, ou seja, você completa os seus 50% como companhia, os seus 50% que você vai receber do colaborador é absurdo, porque existe também, poxa, eu sei que eu tô num ambiente seguro, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Um ambiente seguro, mas um ambiente seguro, ele precisa mostrar Na prática. ações, Na prática. né? Que sensacional. E aí, isso meio que... Aí a equipe começou a falar assim, opa, tem alguém me olhando, então se eu tiver mal, realmente eu vou colocar... Porque isso, obviamente, rodou a empresa inteira, inclusive internamente na Panasonic. Esse projeto eu levei para o Japão, uma das vezes que eu fui para o Japão, foi para apresentar esse projeto do humor, por exemplo. Que sensacional. Porque eles acharam assim, tipo, imagina, o japonês, ele olha pro ser humano, então falou assim, mas nunca viu isso acontecer fora de lá. E ainda mais sistematicamente funcionando. Sim. E a gente foi lá, apresentou, ganhou prêmio, foi fantástico. E aí, qual é o resultado disso? A gente começou a ter uma equipe mais coesa, quem realmente estava dentro queria entregar, ele ia entregar, aquele que não iria. Porque o pessoal olha, às vezes, eu falando sobre, não, olhar pro ser humano e tal. Peraí, mas não é só isso, tem que entregar também. Né? Realmente é avaliado, é feito uma análise mais detalhada da performance. Se o cara está precisando de ajuda e a gente tem condições, ok. Se não, vamos desenvolver. Mas o cara precisa querer. Exato. E se ele não quer, para mim tá tudo bem demitir também. Eu acho que tem que ser prático. Exato. E aí eu acredito, é a via de mão dupla e tá tudo bem. A gente sempre vai achar pessoas que realmente querem e pessoas que não querem. Mas os que querem, você tem que fazer ali as análises todas e falar, cara, esse aqui eu vou apostar. Tá com dificuldade, tudo bem, vamos lá, pega na mão. E eu falo com uma certa frequência para minha equipe até hoje, que assim, cara, eu vou correr sempre. E eu vou esticar minha mão para trás. Se você tiver afim, eu não vou parar para te esperar. É só correr igual ou mais do que eu. Pega na minha mão e a gente vai juntinho. Mas você vai precisar correr. Porque eu acordo muito cedo todo dia, eu vou dormir tarde, eu não tenho problema com isso. Por quê? Desde cedo eu aprendi assim. Eu tive uma família muito com grandes dificuldades financeiras e tal. Eu tive dificuldade com 19 anos, passei fome. Cara, umas histórias que eu daí fico para um próximo podcast. E aí, então assim, para mim não tem outra escolha senão trabalhar e estudar. Muito. E sempre. A minha mãe falava uma coisa muito interessante, que eu falo que às vezes hoje eu olho pro mundo do jeito que ele tá hoje, e eu falo coisas pra minha filha que tem 9 anos, e às vezes as pessoas falam, mas você não pode falar isso. Deu certo comigo, e a minha mãe tava muito mais certa do que a sociedade hoje prega. Minha mãe falava assim, pra todos nós, trabalhar não é bom, nem é bonito. É uma questão de necessidade. É necessário. Né? E você precisa prover isso, e não só pelo seu salário, mas por fazer rodar a roda, que no final do dia roda o mundo. Sim, sim. Né? Que sensacional. Então, todo esse conceito que eu falo, tanto do Ikigai, e eu prezo muito a alta performance. Tem que ter alta performance. Sim. Eu cobro muito da equipe, independente da empresa que eu esteja. Mas eu penso também que o ser humano tem que vir primeiro. Se você coloca o ser humano à frente de qualquer situação, esse cara vai performar melhor. Né? Se você mostrar para ele o propósito das coisas e ele se sentir dentro desse conceito, ele vai performar melhor. E ele vai te dar mais resultado. Gente, assim, para mim isso é tão claro como 2 e 2, 4, assim, sabe? Uma matemática funcional. Que você realmente tem que olhar pro ser humano, pegar na mão dele e falar, cara, esse é o caminho, vamos, beleza. Vamos todo mundo junto. Escorregou aqui, cara, tá tudo certo, né? Eu vejo algumas empresas, às vezes, trabalhando com a pressão do resultado. E você não pode errar, Para mim, erra, mas erra melhor amanhã. Uma coisa que a cultura coreana ajuda bastante nisso, né? Exato, erra e corrige rápido. Exato, isso aí. A cultura coreana é muito isso, né? Erra e corrige rápido. E segue o barco. E vambora. Né? Sem ficar, nossa, olha, eu errei ali. Mas sabe, você passou por trade, marketing e vendas. E e-commerce. E e-commerce. E TI. E TI. Técnico total, depois olhando pro humano. Quando a gente fala de vendas, né? É sempre a área core de uma organização. Como é trabalhar o Ikigai, por exemplo, em vendas? Eu acho que é um cruzamento perfeito. Sendo bem sincero, eu não vejo dificuldade, porque se você encontrar o seu propósito dentro
de vendas ou de qualquer área, você tem motivo para você levantar todo dia da manhã. Mas ser de vendas ou de marketing, o propósito, ele encaixa onde? Acho que as pessoas têm muita dificuldade do que é um propósito, né? Porque uma das frases que eu já ouvi aqui no podcast e que eu achei brilhante numa entrevista foi: o propósito, ele é mutável e ele não é a coisa maior, assim, tipo, inatingível. Ele tem que ser uma coisa tangível e ele pode ser mutável. Certo. E o ponto do Ikigai, que eu acho que todo mundo tem dificuldade, né? Porque eu brinco que os livros de autoajuda hoje, do seu autoconhecimento, né? Eles estão na porta da livraria. Mas se você voltar a 14 anos atrás, eles eram uma seção desse tamanho, lá atrás, escondido, e quem comprava queria uma sacola mais escura para ninguém ver que estava comprando aquilo. Não precisava de ajuda. Não precisava de ajuda. E o Ikigai é uma coisa bem... Assim como o Kaizen, né? É alguma coisa que as pessoas têm dificuldade de tangibilizar, né? Mas quando você olha, né, para aplicar isso dentro das organizações, e quando a gente fala de skill, vendas, por exemplo, é um skill que você pode aprender. Como é que você calibra isso? Eu vou te dar um exemplo que acho que fica até mais claro. Por exemplo, qual que é o meu Ikigai hoje? A minha função hoje dentro da sociedade, e aí começa lá atrás, não é dentro da empresa simplesmente. Acho que esse é o lance. O meu Ikigai hoje é fazer com que as pessoas reconheçam o seu real potencial, verdadeiro potencial, para que elas tenham uma vida mais plena. Ponto. Isso é para minha vida. Considerando isso, dentro do meu Ikigai, eu pego a minha equipe de vendas e falo assim, cara, beleza, você está aqui nessa empresa para quê? Para ganhar dinheiro. É o cara de vendas. Legal. Para quê? Para dar uma vida melhor para minha família, para dar uma vida melhor para meus filhos, para colocar minha filha numa escola boa, tal, etc. O que a gente precisa fazer para você ganhar dinheiro? Percebe que o meio é a empresa. Sim. O fim é a família, a filha, a melhor condição de vida, etc. Se o cara conseguir conectar pelo menos essas duas coisas, que a empresa é o meio pelo qual ele trabalha para conseguir chegar naquilo que ele gostaria de entregar, seja para a mãe, para o filho, para a esposa, tal, etc., esse é o caminho. E aí, de novo, você faz isso bem feito? Para você entregar isso para sua família? Ok, faz. Você faz isso com amor, você faz isso porque você quer realmente e é porque você tem a consequência de entregar um melhor resultado para sua família e tal. Beleza, faço. Faz bem feito? Isso tem alguma contribuição para a sociedade? Cara, a sociedade dele é a família dele. Tá tudo bem. E aí você vai ganhar por isso. E o ganhar por isso percebe que é a consequência. Sim. Ele não é o último à toa. Então eu sempre falo que dentro da área de vendas, cara, é óbvio, não precisa ser lobo de Wall Street, né? De você sair matando, fazendo tudo que é possível para vender. Mas se você souber que isso é o meio para você poder chegar dentro daquele resultado que você gostaria, o seu cérebro vai buscar meios. Ele vai buscar meios, porque você tem lá o seu propósito maior. Então, por isso que eu acho que tudo que permeia dentro daquilo que você tem como objetivo, e não confunda propósito com objetivo, porque o objetivo é, tô aqui, vou chegar aqui, beleza, acabou. O propósito eu acho que é uma coisa mais de vida mesmo, sabe? E ele permeia não só a questão do objetivo do ponto A para o ponto B, é uma coisa que você leva do começo ao fim da vida. Pode mudar? Óbvio que pode. Só que se você tiver com a antena ligada, é possível que você sempre vai mudar, mas você vai mudar e vai ficar muito próximo daquilo. Por exemplo, eu tenho a questão de ajudar as pessoas, eu tenho isso para mim muito forte. Então eu estou aqui por quê? Porque eu estou tentando contribuir através de informação, etc. Então, nas palestras que eu dou, eu falo sobre isso. Nos meios onde eu circulo, e é isso, por exemplo, eu vim de TI, passei por trade, marketing, vendas e e-commerce. 5 áreas. Em todas as áreas, eu atuei nesse sentido. O que eu posso ajudar o colaborador? Porque é o meu propósito. Exato. E para mim, quanto mais gente, melhor. Porque vai disseminar. Exato. Agora, Fábio, duas coisas interessantes, assim. As empresas, a gente tem o lado do humano que não consegue conectar isso para colocar isso em prática, porque às vezes é intangível. Mas tem o lado da companhia, do resultado muito rápido. Quando essas transformações começam a acontecer, e aí, olhando o que você já fez, quanto tempo levou para colher isso? Eu acho que ele não tem fim.
para ser bem sincero, é uma jornada mesmo. É óbvio que dentro do trade marketing, lá falando especificamente, a gente foi vendo que as microações que nós fomos fazendo, foi dando o resultado, a gente foi intensificando, né? E muitas das coisas que acontecem lá hoje, até hoje, é decorrente daquilo que a gente fez. Por exemplo, as campanhas que eram feitas para funcionário, que era só dado dinheiro, tal, etc. Teve uma delas em específico que a gente falou o seguinte, ó, a gente lançou a campanha nacional, o promotor que tiver o rendimento, tal, com os 10 KPIs, tal, etc. Tal, vai ganhar a reforma da sua casa. Você fala, a reforma da casa é a reforma da casa. Com base no quê? Em todas aquelas perguntas que eu fazia, que o sonho de uma delas, ou da grande maioria, era ter uma casa melhor, tal, etc. E foi feito. E a gente escolheu lá a pessoa, com base em resultado, interior de Fortaleza. Crato. Nossa! A gente escolheu por base de resultado, a pessoa ganhou, e eu fui lá visitar a casa da pessoa, muito simples, era só ela e o pai, né? A mãe tinha falecido, até recente, e a casa, tipo, muito simples, de chão batido, tal. Eu falei, não, acertamos. Aliás, porque isso é o Brasil. Agora, qual é o diretor que pega um voo e vai para Crato, né? E visitar, debaixo de um sol de 50 graus, visitar a casa, e tomei um café com o pai da consultora, e assim, cara simples, assim, gente boníssima. Foi um papo de 1h30, 2 horas. E aí, para mim, falou assim, cara, contribuição à sociedade, é isso. Eu só estou usando o meio. Exato. E fomos lá, reformamos a casa dela, assim, né? Eu fiz a primeira visita, detectamos, não sei o quê, foi feita a medição, contratamos todo mundo e foi feita a reforma. Agora, a pergunta que eu faço, assim, você acha que essa pessoa, esse consultor, vai esquecer isso algum Nunca. dia? Esse cara vai dar 60% ou 120% de entrega, de engajamento? Foi o mesmo investimento que se eu tivesse feito uma campanha para dar, sei lá, 5, 10 mil reais, 15 mil reais. Entende? E Fábio, quando a gente olha essa perspectiva, né? E hoje com um call-out, né, muito forte no sentido de que, cara, eu não quero estar próximo de gente, eu quero trabalhar da minha casa, que isso descola, né? Total. Como que você quer medir e ter uma liderança humanizada se a gente está olhando para várias telas 95% do tempo? Como que é esse mundo para você? Como é que você percebe essas conexões? Eu acho que a pandemia, ela trouxe muitos frutos, mas também muitas lacunas que não foram preenchidas até hoje. E uma delas é realmente as relações interpessoais, que estão fadadas hoje, e cada vez mais, porque mesmo que acabou a pandemia, mas as pessoas continuam andando na rua com o celular, e assim, não tem mais volta. E isso é uma coisa que eu já aceitei, não tem mais volta. A gente só tem que cuidar para não piorar. Sim. Né? Mas voltar, igual, não esquece, não tem mais volta. E eu vejo que, e o que eu tenho passado juntos para a equipe, gente, é escolha. Né? É simplesmente escolha. Se você quer ter evolução, e aí eu não sou totalmente favorável a 100% do home office, mas acho que o meio termo ok, até por uma questão de qualidade de vida, eu acho que faz sentido. Mas o executivo, o CEO, ele não pode achar que a empresa vai formar um diretor, um presidente estando de pantufa em casa para poder evoluir, executar o que tem que ser feito. Porque a coisa, o core business mesmo, está dentro da empresa. Né? Só que se eu tenho alguns trabalhos que permitem 100% remoto, tá tudo bem, mas você tem a relação, você tem o cafezinho, que é importante. Muitas decisões saem no cafezinho. Exato. E muitas ideias brilhantes também. Exato. Então, eu acredito 100% que as pessoas precisam fazer a escolha daquilo que ela quer como evolução. E tá tudo bem se ela quer realmente, não, eu quero trabalhar de casa, e para mim, fazendo os entregáveis e fazendo um serviço de qualidade, tá tudo certo, mas tenha em mente que a pessoa não está sendo vista. Só isso, acho eu, muito pouco provável que a pessoa não tenha uma evolução profissional. Ela não consegue desenvolver alguns skills que só consegue dentro da empresa. E não consegue transitar. Exato. Você já transitou para 5 carreiras. Uhum. Se eu tô dentro 100%, eu tenho que estar muito certo que eu só vou fazer aquilo na minha vida. Exato. Foi o que eu falei, são escolhas. Você vai ter que Exato. abrir mão de outras coisas.
Para mim é muito simples, né? Na vida, acho que quando você faz uma escolha A, você deixou de escolher outras 300 coisas. E tá tudo bem, você vai colher a consequência disso, que pode ser positiva, inclusive, mas também pode ser negativa. Então, por isso que quando eu vejo, e a gente falou um pouco sobre geração, né? Essa geração, e não tô falando nem se ela é boa ou ruim, ela só é diferente. Sim. A geração que está chegando, ela tem outros anseios, ela tem outros porquês de vida que não eram os nossos lá atrás. E eu acredito que esse choque de geração é o grande desafio dos próximos anos, porque, como eu falei, o nosso cuidado é para não piorar essa questão do interpessoal não tá em choque porque as pessoas não querem mais se encontrar, né? Assim, não quer estar dentro da empresa, quer estar dentro de home office e tal, etc. E esse choque, a gente precisa tentar minimizar ele, né? Da geração X, Y, milênio, seja ela qual for. Porque ainda existe uma boa parte do mercado, que é a geração X, que talvez é a minha, mas que está chegando muito milênio, está chegando muito geração Y, que olha para isso e fala assim, imagina, eu não vou trabalhar até mais tarde, eu não quero trabalhar até mais tarde. E tá tudo bem, são escolhas. Talvez a empresa não precise, e tá tudo bem. Mas dentro dessas escolhas, quem é a geração X também tem que ter o discernimento e não só crucificar o cara e falar assim, aí, essa geração não quer nada da vida. Não, ele só quer outras coisas. Exato. E para mim é muito claro, você tem a pessoa certa nas empresas certas. Tem empresas que têm uma cultura super ok para isso e tem empresas que não, e você adequa, né? Eu acho que o mundo ficou realmente muito mais líquido, né? Tá muito mais fluido para qualquer coisa, do tipo, tem muito mais escolhas hoje. O cara não gostou da empresa? Obrigado, tô indo embora uma semana. Imagina, na nossa época, aguenta aí. Fica aí, ai, Fica aí, ai. vai que vai dar certo. E você tinha muito mais resiliência. Hoje, não. A pessoa olhou, bateu. Não gostei, não tô feliz aqui. Obrigado por tudo, tô indo pra outra. Mas você tá indo pra onde? Não, só tô indo. Então vou procurar uma outra coisa pra mim. Eu acho que esse é o choque cultural que a gente tem que achar o meio termo, né? Não é como a gente era lá atrás, mas também acho que tá muito solto, tá muito vulnerável essa porta de entrada e saída, seja de qualquer coisa, de um relacionamento, de uma empresa. Então tá muito fluido. Você lida com marketing, né? E a gente tá falando de pessoas. Mas você trouxe algumas coisas na sua fala muito interessantes que são os dados, né? Hoje a gente vive a geração do dado. Eu quero ver o dado, eu quero saber como é que ele funciona. Como é que é o dado versus essa rapidez que não necessariamente precisa ser tão rápido para você? Eu acredito muito que você tem que desencanar um pouco de achar que você sempre está atrasado. Eu acho que isso é uma grande dificuldade do ser humano hoje. Porque aceita, vai ter muito mais informação, vai ter muito mais tecnologia, vai ter muito mais coisas acontecendo além daquilo que você já estudou ou está estudando para fazer. E quando a gente fala de marketing, o mundo é infinito, porque, né, dentro do conceito do consumidor, o que esse cara quer, o que ele gosta, como ele foi, como ele acessou, quanto tempo ele ficou na página, por que ele não efetivou a compra. Cara, óbvio, você tem que metrificar tudo isso, né, e utilizar isso para aquilo que é bom para o negócio. Mas tentar entender também que existem coisas que estão surgindo hoje, já surgiram ontem. Enquanto você estava dormindo, já virou a página. A inteligência artificial está, né, tá acelerando ainda muito mais. Mas eu acho que a empresa que tem um propósito, tem um BP, uma unidade de negócio clara, fixa, focado, ela tem que ir sim pegando as coisas e agregando. Mas eu vejo algumas empresas que eu dei consultoria, que tá assim, mas e agora entrou IA? Mas e agora? Dá para aplicar aqui? E assim, você fica assim, né? E não tem uma linha tênue. Então, acho que você sim tem que trazer as novas tecnologias para dentro da empresa, testa, vê se faz sentido, não para a empresa para enfiar coisa que você não testou ainda. E executa. Se deu certo, continua, mas segue na linha, né? Porque senão fica num modelo de negócio desesperador. Porque ele não sabe nem o que ele quer. Exato. E ele não dá tempo. Eu Não tem costumo dizer que maturidade ele não consegue nem ter maturidade, não chega na maturidade, porque né? já lançou outro. Lançou outro. E aí ele quer o outro porque a onda diz que aquilo ali tá funcionando.
né? E no marketing eu vejo isso, e eu sempre brinco, né? Eu vou te fazer essa pergunta até pra gente tentar, até pra eu aprender. Quem driva o que hoje? A gente escolhe ou somos drivados a escolher? Eu acho que hoje tá 60-40. A gente tá sendo drivado. E é triste isso, porque você começa a viver dentro de uma bolha, né? E a geração que tá vindo, eu falo do meu filho, por exemplo, de 15 anos, tá entrando nisso, né? E ele vai pro mercado assim, se eu não conseguir dar a direção. É simples, você tá vendo café no Instagram, o próximo anúncio é de café. É o café A, o café B, café B. Até como plantar café aparece. Porque você gosta de café. E esse modelo vai gerando uma bolha, parece que assim, você só gosta de café, você não gosta de chá. Você quer, não dá para experimentar um chá? Essa liberdade que a gente tinha antes de escolha, subliminarmente a gente está perdendo. Porque só está vindo café. E isso para a vida, para a empresa. Então, se você ameaçou a gostar de alguma coisa, e não necessariamente você provou, cara, você vai ser bombardeado por isso o tempo todo. E aí você só precisa ter o discernimento da hora de sair dessa bolha. Não, peraí, ok, já entendi, é isso, tiro, vou experimentar outras coisas. A gente não está experimentando coisas novas. A gente está experimentando só aquilo que eventualmente eu consultei, eu busquei, etc. E por isso que, na minha opinião, existe tanto conflito de ideias, porque eu amo café. E você gosta de chá, mas eu não sei nem o que é chá, porque eu só vejo café. E aí eu passo a te odiar porque você gosta de chá. É isso. Assim, bem simploriamente. É. É isso. E isso entra para qualquer âmbito dentro de uma empresa. Dentro de uma Isso empresa, vira sociedade. uma polaridade. Exato. Então, respondendo efetivamente a sua pergunta, infelizmente a gente está sendo drivado. E Fábio, a hora que a gente se torna drivado, como descobrir um Ikigai? Essa é uma grande pergunta. Aí eu acho que é antes. Vamos partir do princípio que se você tem que ir sempre pelaquilo que você gosta de fazer, né? E quando você gosta de fazer algo, e você está dentro disso, dentro da sua profissão, por exemplo, eu acho que fica mais fácil você, tipo, ir separando as coisas, sabe? Como eu falei, hoje, se eu tenho a oportunidade de ajudar uma pessoa, cara, eu vou ajudar porque isso faz parte do meu conceito de vida, né? Qualquer coisa que venha me atrapalhar nesse conceito, provavelmente eu vou me afastar, né? Então, para quem ainda está um pouco perdido nesse conceito de, putz, porque eu não sei se isso está claro para todo mundo, mas para mim tá. A sociedade hoje, ela está se adoecendo muito mais rápido e muito forte. Então, nunca se falou tanto em depressão, né? Acho que tem um dado que já deve estar um pouco desatualizado, mas que no Brasil estamos falando de mais de 15 milhões de crises de ansiedade e depressivos. Cara, é a cidade de São Paulo. Exato. É uma cidade inteira depressiva. Então, o mundo está doente. A sociedade está doente. E a gente está fingindo que não, né? A gente, quando eu falo, a sociedade como um todo. E o que a gente está fazendo para isso? Então, por isso que sempre quando alguém levanta a mão para mim, eu paro para escutar. Porque eu acho que faz sentido você, quando você tem a clareza das coisas, no meu caso, que eu tenho o meu Ikigai muito forte, vem cá. Cara, porque dentro do conceito de emocional das coisas, para mim é muito claro, e isso eu levo para empresa. O ser humano tem 4 sentimentos, né? 4 emoções: tristeza, raiva, felicidade e medo. Qualquer coisa além disso é a potencialização de uma dessas 4. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, cara, eu tenho ansiedade. Na minha opinião, a ansiedade é só a potencialização do medo. Porque você não sabe o que tá. Você não sabe o que é o futuro. A ansiedade é basicamente você não saber o que tá vindo lá na frente. O que te espera lá na frente. A tristeza, cara, é a depressão, né? Tudo aquilo que passou, que você ficou amarrado lá atrás, tá? Isso te carrega, tal. E isso eu aplico isso dentro da empresa. Dentro desse conceito como um todo, aí você olha assim e fala, cara, aquele cara não tá bem. E detalhe, eu não tô nem olhando para performance. Não tô falando de performance. Você tá olhando o dia a dia Ser ali, humano, né? Ser humano. E óbvio, se ele não tá bem, não vai performar. E aí, vem cá,
Vamos lá, o que tá rolando, tal, etc. E aí você vai conversando, você vai vendo, cara, o problema às vezes não é nem na empresa, ele tá brigado com a esposa, cara, tá lá com os filhos dele que tá perdido na vida. Como é que você ajuda esse cara? Então, por isso que tendo uma sociedade que está cada vez mais tomando remédio contra a depressão, contra a ansiedade, etc., se você não parar para olhar, e assim, e você não precisa nem ser tão humano assim. Pensa na empresa. Se você não é humano, pensa na empresa. Então, vamos separar. Olha só esse quadradinho. Só esse quadradinho. Ferrou, bacana, você não vai ter resultado. Porque você não vai ter um recurso... Você não vai ter recurso humano para poder executar. Então, percebe como eu falo? Quando eu falo que eu já fui bem criticado em algumas palestras que dei, ou podcast que eu fiz, no sentido, mas é só o ser humano. Cara, é o que move a máquina. Alguns capitalistas, assim, que só vai pro resultado. Se você não olhar para o ser humano, cara, você não vai ter quem funciona, quem vai fazer girar a máquina. Não gira a máquina, não tem receita, não tem lucro. Ué, simples assim. qual é o problema? O que você acredita, Fábio? Porque você não nasceu diretor, você teve uma jornada aí. Assim mesmo. Olhando para trás, o que você acredita que você consegue mostrar ou ensinar para, seja a geração nova, a geração passada, que vai fazer as pessoas mudarem esse conceito do que é cuidar do ser humano? As minhas vivências, infelizmente ou felizmente, nem todos passaram. E é isso que dá a casca, infelizmente. Ou seja, eu não consigo replicar, porque foram só as minhas experiências. E entre pais separados, briga em casa, eu ter que trabalhar desde os 10 anos, ter que sustentar a casa com 12, com mais 2 irmãos, mais velhos do que eu, de ter que viajar sem dinheiro para Rondônia, não ter dinheiro de volta, pegar carona, passar fome nesse período, enfrentar o mundo como tinha que ser, vender salgadinho na rua, vender coxinha, vender picolé. Cara, é isso que me trouxe até aqui. E eu percebo que, e esse é um erro acho que de todos os pais, pelo fato, e eu inclusive me coloco nessa lista, pelo fato de você ter passado tudo isso, e óbvio, essa foi a minha história, mas todo mundo tem uma história para contar, uma cruz para carregar, ou já carregou. Imagina, o filho não pode passar isso nem ferrando. Então você dá tudo pro filho. E aí tá o erro. Porque ele não teve a vivência, as dificuldades, o não. Ele não tem a bagagem que você tem, né? E essa geração tá vindo um pouco assim. Porque, querendo ou não, tem mais facilidade, tem mais informação. Gente, na minha época de colégio, tinha que ir para uma biblioteca, pegar a carteirinha, né, assinar, pegar aquele monte de livro e ir para casa, sentar e estudar. Imagina. Né? Então, o mundo está mais fácil para essa geração. O que eu deixo como dica e como sugestão para todo mundo é, primeiro, cuida dessa geração que está vindo. E quando eu falo cuida, fala não. Tem que falar não. Ele tem que saber o limite. Porque senão vai chegar frouxo. E chegar frouxo, a vida vai ensinar, mas aí já é tarde. É tarde para as empresas e tarde para as famílias. Ponto. Você acredita num reset? Que a gente está indo para algum lugar em que em algum momento... Deveria. Porque eu tenho na minha cabeça... Eu não sei nem se eu acredito, mas que deveria. Na minha cabeça, assim, de vez em quando eu fico pensando, né, das duas uma, assim, ou a gente vai passar aquele perrengue do tipo, não tem mais luz, não tem energia, não tem nada, vamos voltar aqui por a cadernetinha, né, e de vez em quando eu falo, acho que, né, a entidade maior ali, ele fica assim, agora eu vou apertar, deixa eu ver, Botão vermelho. Vou esperar mais um pouquinho, vai, agora eu vou, acho que agora vou vai esperar. A gente vai chegar, talvez, no momento de reset? Eu, sendo bem franco, eu acho que precisa. Porque é só a gente ver o que está acontecendo na sociedade de forma geral, né? No mundo de forma geral. Não tá legal. Né? Você passar na rua e ver um cara pegando comida, uma lata de lixo e comendo, e você achar isso normal, não é normal. Você vê essas guerras que estão acontecendo, tipo, umas coisas absurdas, né? As pessoas estão matando outras por nada. Tipo, só pra matar, só pra ter o gosto. Tá errado. Tem alguma coisa errada.
As empresas cada vez mais entrando em algumas ondas, e aí separadamente, uma só dinheiro, 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 resultado, e dane-se o ser humano, outras até muito mais, só o ser humano, só o ser humano, só o ser humano, e eu acho que isso tem que ter um equilíbrio, né? Você tem que demitir sim, você tem que promover também, você tem que cobrar, mas tem que pensar que ali tem um ser humano, né? Que tem os seus problemas lá atrás, tem, né, uma família e tal. Então eu vejo muito como uma necessidade esse reset, né? Quais são os 3 skills que você acha fundamental para os próximos 5 anos? Resiliência, mas muita, porque vai mudar, o mundo vai mudar. Eu colocaria o propósito, realmente você precisa achar esse mundo. Mas o propósito real, né? Não que não que a ondinha inteligência tá artificial indo. tá vindo, acho que meu propósito agora é a inteligência artificial. Não. É o seu propósito, não é o que o mundo está te oferecendo, né? E paciência para poder sempre se colocar no lugar do outro. Porque isso é um exercício. Se você não souber se colocar no lugar do outro, principalmente nessas mudanças, nessas transformações que estão correndo rápido e constante, se você não se perguntar o porquê que ele está fazendo o que ele está fazendo e como ele está fazendo, eu acho que existe uma grande possibilidade de não dar certo nos próximos anos. E eu falei de 5 anos, tá, pessoal? Eu falei 5 anos, 5. Ainda falei muito, porque de vez em quando a gente pode falar só um, né? Ano que vem. E, Fábio, pra gente fechar aqui, você que tá ali na liderança, olhando a estratégia também. 2 perguntas. Como desenhar a estratégia no mundo volátil, como a gente vive hoje? E a segunda é como desenhar essa estratégia, mas conseguir descer no ground ali na operação. Eu acho que planejamento de 10 anos esquece, como era no passado, esquece. 5 anos é só para você ter um norte e falar assim, bom, beleza, é para lá que eu vou. Eu acho que a estratégia hoje são 12 meses. 12 meses e assim, com um tático diário quase. Né? Principalmente quando se fala de vendas, marketing acho que talvez um pouquinho mais, mas quando se fala de vendas, é diário. Né? O que você está fazendo O hoje... tático hoje é quase uma execução, né? É uma execução. Não tem por onde, porque... E corre-se o risco do que você fez no começo do dia, à tarde já não servir mais. Né? E tá tudo bem. E aí, por isso a resiliência. No dia seguinte, você tem que ir lá e mudar a estratégia. Então, eu acho que você tem que reduzir muito esse tempo, fazer um planejamento bem estratégico de 12 meses, descer para o tático, e aí, respondendo a segunda pergunta, a execução, ela tem que ter pessoas aptas, com muita resiliência, com o propósito muito claro, e para, se possível, colocar no lugar do outro, e aí quando eu falo outro, pode ser qualquer coisa, pode ser o cliente, pode ser o consumidor, pode ser o seu colega de trabalho, para você melhorar essa relação humana para que as coisas aconteçam. Porque aí com isso você diminui o conflito, você ganha mais agilidade e sempre com foco lá nos 12 meses. E lembrando, todas as tecnologias que vão vir, nem todas são para você. Porque senão você vai sair da rota e sai muito caro voltar às vezes. Usar a trend nem sempre é bom. Não. Na grande maioria, não. Fábio, adorei, assim, eu brinco aqui, eu falo que a única coisa que não muda, e talvez, tudo bem que agora aí tem um estudo que tá falando que a gente vai ganhar mais 1 hora no dia, né, não vai ser mais 24, vai ser 25, mas esse é o único que não muda, o tempo faz assim, gente, ó, a gente tá aqui, ó, chegando nos finalmente já. Eu queria que você, Fábio, primeiro, falasse um pouco do seu livro, para aquela câmera ali, ó, que a gente sabe, das suas palestras, como é que o povo, né, pode te encontrar. O Fábio hoje é bem forte ali no LinkedIn também. Como é que as pessoas podem se conectar com você? Legal. Bom, eu tenho, algum tempo atrás, escrevi um livro chamado A Que Causa Dedicar Sua Vida, e eu acho que o podcast foi um pouco sobre isso. Hoje falo sobre liderança, gestão, vendas, marketing, trade, e é o mundo que eu vivo, né, o ambiente que eu circulo, é o ecossistema que eu tô. E para me encontrar, Fábio Ribeiro EXP, dentro do Instagram ou LinkedIn, todos eles você vai me encontrar lá, é só fazer um contato e a gente tá ali para poder conversar, brincar, trocar experiência e fazer a coisa rolar. Porque no final das contas a experiência conta, entendeu? Sobre isso, pessoal. Fábio, de novo sobre o tempo, acho que o tempo é a moeda de troca da gente hoje
mais valiosa. Sim. Eu acho que é a única que a gente não consegue hoje, talvez, valorizar. Acho que o maior filme que todo mundo pode ver é aquele lá que tem o tempo aqui, ó, que você vai ficar trocando. Então, eu costumo dizer para todo mundo, né, que dispõe do tempo para trocar uma figurinha comigo, me ensinar e Imagina. ensinar a galera, Prazer. é fantástico. Então, super obrigada pelo seu tempo com a gente hoje. Aprendi muito. E, de novo, pessoal, Ikigai, ele funciona, mas você precisa aprender com ele, né? Não Exato, achar que o resultado exato, vai vir amanhã. Porque, e aí só para complementar, no final das contas, cara, a gente não vai estar aqui daqui 100 anos, né? Então, se você não, entre você nascer e você ir embora, cara, se isso aqui não for para gerar algo para alguém, ou que seja para você ou para sua família, não faz sentido. Então, aproveita o tempo, acorda realmente, toma uma decisão, né? Você pode tomar uma decisão do A ou do B, né? E vai para aquilo que realmente te faz feliz, vai para aquilo que realmente faz, que tenha sentido na sua vida. Não faz sentido você acordar todo dia de manhã, numa segunda-feira, e falar, puta, que saco, eu tenho que ir para aquela empresa. Não faz sentido. Porque você não sabe qual é o tempo seu, o final, né? E a gente sempre caminha, levanta de manhã e fala assim, não, beleza, amanhã, daqui 10 anos, você não sabe se você tem 10 anos. Olha que forte. E a gente age como se a gente tivesse a vida inteira, porque eu levanto reclamando. Então, vai fazer o que gosta, vai ser feliz, né? Vai experimentar coisas novas, sai da bolha. Eu acho que é um pouco disso. O tempo, ele é o único comandante real, assim. E só ele tem o poder de desligar tudo. Exato. Eu acho isso fantástico, né? E para você que ficou com a gente aqui até agora, gostou? Valeu a pena? Entendeu o que você tem que pensar e olhar? Não adianta você só fazer o scroll ali, ó. Tem que olhar para você, né? Fábio, mais uma vez, Imagina, super obrigada. Eu que agradeço. Se gostou desse conteúdo, comenta, compartilha. Pode me chamar lá no LinkedIn, me mandar mais temas do que vocês querem saber por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.